Fala pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme e hoje eu vou trazer para vocês um unboxing e uma análise inicial do MacBook Air com um novo processador M1 da Apple. E lembrando, né pessoal, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações de quando tiver vídeo novo e de curtir esse vídeo aqui para ajudar na divulgação, beleza? É isso aí então pessoal, hoje a gente vai trazer um unboxing e um pequeno review do MacBook Air com o novo processador M1 da Apple. Aqui a caixa dele, né, como vocês já conhecem, quem já comprou produtos da Apple já sabe mais ou menos como vêm as embalagens. Atrás aqui a descrição dos 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD, esse modelo que a gente pegou, né, o MacBook Air de 13 polegadas. A caixa dos produtos da Apple, ela tem aquele padrão de sempre, né? Uma caixa clean, e quando tu abre a caixa, a primeira coisa que tu vê já é o produto que tu compra. Ó, logo de cara já tá o MacBook. Retirando ele da caixa, então, já tem o cabo USB-C para USB-C. Já faz alguns anos que a Apple vem trazendo o carregador do MacBook com cabo USB-C nas duas pontas, né? Cabinho padrão da Apple, de alta qualidade. Manual de instruções. Ele tem um guia rápido mostrando os botões, como ligar o notebook, onde fica a câmera, atalhos do teclado e tudo mais. Logo em seguida, então, tem um carregador. Esse MacBook Air, ele vem com um carregador de 33 watts, carregador padrão da Apple, né? E também um carregador com conector USB-C para usar o cabo USB-C nas duas pontas. O padrão do plug do carregador é o padrão americano, né? Esse modelo que a gente pegou não é o modelo fabricado aqui no Brasil. Então ele vem com um plug, aquele plug achatado, né? Aquele plug do modelo americano. Então vamos lá, né, gente? O MacBook em si. Para quem já é consumidor de produtos da Apple e teve ou um MacBook Air ou um MacBook Pro desses últimos anos, o modelo dele é basicamente o mesmo fisicamente, né, dos últimos anos. A carcaça dele toda de alumínio, o que ajuda muito a dissipar o calor. Quem já consome produto da Apple sabe, o MacBook, né, que, cara, ele tem uma eficiência de energia muito boa, eficiência de dissipação de calor, né. Aqui do lado nós temos duas conexões do tipo USB-C. Também já faz alguns anos que a Apple traz só esse tipo de conexão nos MacBooks, né? Duas conexões do tipo USB-C. E elas também são, além de USB-C, portas Thunderbolt. Do outro lado, a gente tem um plug P2 para colocar fone de ouvido e ou microfone junto, né? Vamos ver por quanto tempo a Apple vai deixar esse plug P2 aí do lado dos MacBooks, né? O MacBook Air modelo 2020 vem também, como já há alguns anos, com a tela Retina, uma tela com uma resolução muito boa e DPI alto, né? Para quem trabalha com design, com produção de vídeos e imagens, ela é uma tela excelente. Esse botão do canto, ele é um botão e ele também é um leitor de digital. Aqui do lado, as saída de som estéreo. O trackpad padrão dos notebooks da Apple, para quem já conhece também, de alta qualidade. Eu nunca vi trackpad em notebooks Windows, notebooks PC, que sejam tão bom quanto esse da Apple. Bom, ligando o notebook pela primeira vez, ele vai aparecer aquelas configurações iniciais, né, como qualquer outro modelo assim, seleção de idioma, algumas outras configurações de teclados, se quer usar Siri, fazer login com a tua conta do iCloud, configurar usuário do notebook e senha, configura também a questão da digital com aquele botão touch ali, muito interessante. Então pessoal, qual a grande diferença desse modelo do MacBook Air 2020 e do MacBook Pro, né, em relação aos modelos anteriores?
Há alguns anos, a Apple já vem produzindo seus processadores próprios, baseados na tecnologia ARM, para os smartphones, ou seja, para o iPhone e para o iPad. De uns anos para cá, o iPad tem um processador tão potente que o mercado já estava especulando que a Apple poderia desenvolver um processador voltado para os seus notebooks. Por que a Apple investiria em processadores próprios? Um dos grandes motivos seria deixar de depender de um parceiro, né, que é a Intel, já tem há alguns anos, e produzir um processador próprio. Isso, além de baixar o custo de produção para eles, pode, no final das contas, baixar o custo dos notebooks, já que ao invés de eles pagarem um valor X usando o processador da Intel, eles talvez pagariam metade desse valor para desenvolver e produzir um processador próprio. No final de 2020, a Apple anunciou que traria os primeiros notebooks com seu processador ARM para notebooks. Isso é uma grande novidade no mercado. Outras empresas já tentaram produzir processadores ARM com o Windows, mas no final das contas não deu muito certo. Mas como vocês sabem, a Apple é a Apple, né? Há muitos anos eles trazem inovações imensas para o mercado e, ao meu ver, essa está sendo mais uma vez uma grande inovação. Então, no final de 2020, eles anunciaram o MacBook Air com processador M1, que eles chamaram de M1, e o MacBook Pro com processador M1. Como funciona então esse processador M1 da Apple? Ele é um processador baseado na arquitetura ARM, que é uma arquitetura que é muito famosa e muito utilizada em dispositivos mobile. Atualmente todos os modelos de iPhone e de iPad são baseados, o processador deles é um processador próprio da Apple, baseado em arquitetura ARM. E além disso, a grande maioria dos outros smartphones do mercado, tanto da Xiaomi, LG, Sony, Samsung, também utilizam processadores baseados em tecnologia ARM. Qual a grande vantagem da tecnologia ARM? Ela é uma tecnologia que evoluiu tanto nos últimos anos que atualmente a capacidade de processamento estava chegando ao patamar dos processadores Intel de notebooks. Então eles lançaram o MacBook Air e o MacBook Pro com um novo processador M1, produção própria da Apple. Eles chamam de Apple Silicon, o nome desse processador. Mas o modelo dele é o M1, primeiro modelo dessa geração, então. Como funciona basicamente a arquitetura dele? Ele tem uma CPU de 8 núcleos, sendo 4 núcleos mais rápidos, de mais processamento, e 4 núcleos de baixo processamento para atividades secundárias. Esse tipo de técnica de ter processadores mais rápidos e processadores secundários já é uma técnica que existe há alguns anos nos smartphones, exatamente quando tu está fazendo tarefas que exigem menos do notebook para consumir menos energia, os processadores secundários, que são processadores mais lentos, ficam trabalhando. O processador da Apple M1 também conta com uma GPU inclusa de 8 núcleos. E aí que está a única diferença do MacBook Air para o MacBook Pro. O MacBook Pro tem a GPU de 8 núcleos e o MacBook Air, para tentar consumir um pouco menos energia e ser mais portátil, tem a GPU de 7 núcleos. Mas se a gente for pensar e botar na ponta do lápis, né, é apenas um núcleo de diferença. E isso é uma coisa que eu tenho reparado e até vejo outras pessoas aconselhando. Pelo valor dos notebooks, o MacBook Air com processador M1 está vindo a $999. E o MacBook Pro com processador M1 está vindo a $1.299. São $300 de diferença para basicamente um núcleo de diferença no GPU gráfico. Então esse ano está valendo muito a pena investir no MacBook Air. Se tu tiver mais condições e quiser gastar um pouco mais, então compra o MacBook Air, mas com mais memória RAM e mais armazenamento. Esse modelo do MacBook Air que eu estou aqui, ele vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Segundo alguns testes e pelo que eu andei analisando na internet, esses 8 GB de memória RAM são suficientes para a maioria das tarefas, porque a arquitetura ARM otimiza muita coisa no armazenamento da memória RAM. Então aquela coisa do Chrome consumir muitos gigas, na arquitetura ARM ele consome um pouco menos. O MacBook Air com o novo processador M1, o desempenho da bateria dele chega a durar no mínimo 15 horas de uso direto. Já o MacBook Pro, ele tem a bateria um pouco maior e alguns testes que eu vi, ele dura mais de 20 horas de uso direto. Imagina, 20 horas de uso direto de um notebook sem precisar plugar na tomada. Eu andei procurando outros modelos de notebook
PC, né, com Windows, e nenhum deles tem um desempenho tão grande quanto esse. Tem alguns que chegam a 10 horas, 8 horas, mas o Air 15 horas e o Pro com 20 horas, nenhum tem esse desempenho. Um dos grandes questionamentos com esse novo processador M1 da Apple baseado em tecnologia ARM, como os aplicativos e softwares iriam rodar nele. Então a Apple já anunciou de largada a sua nova versão do sistema operacional macOS, o Big Sur, que é um sistema operacional que já foi pensado 100% para rodar nessa nova arquitetura dos processadores. E além disso, eles lançaram uma nova versão de um software bem antigo deles, que é o Rosetta 2. Para que serve o Rosetta 2? Ele vai fazer essa interface entre os aplicativos e softwares baseados em arquitetura x86 da Intel para rodarem na arquitetura ARM. E mais uma vez, o grande questionamento que o pessoal tinha, será que vai ficar lento? E eu posso confirmar para vocês que não fica nem um pouco lento. Outros canais mais especializados testaram, por exemplo, o Photoshop em modo de compatibilidade no processador M1 e ele é tão rápido, ou mais até, quanto o MacBook Pro 2019 com um processador i7, para vocês terem noção. Então não pensem que softwares para arquitetura x86 vão ficar lentos em processador M1, ou até assim como se fosse uma máquina virtual, aquela coisa que vai ficar mais lento, mais pesado. Não, eles rodam quase que nativamente e com uma performance muito boa. Outra coisa muito interessante, já que o novo processador é baseado em arquitetura ARM, a Apple disponibilizou na App Store do macOS os aplicativos do iPhone, do iOS. Já que os dois são baseados em arquitetura ARM, então agora você consegue rodar diversos aplicativos do iOS nativamente no macOS. Isso é bem legal, porque tem várias ferramentas, algumas coisas que a gente quer usar ou testar, consegue baixar direto da App Store aqui no macOS e rodar nativo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, várias empresas já lançaram versões oficiais dos seus aplicativos e softwares para o macOS com o processador M1. Por exemplo, o Photoshop já tem versão nativa, os outros aplicativos da Adobe, o XD, Premiere, Illustrator, todos já têm versão nativa para o processador M1. Então, no momento que tu comprar o notebook, quem precisa dessas ferramentas para trabalho, já sabe que vai seguir usando direto. Eu, Guilherme, particularmente trabalho com programação e desenvolvimento, e mais uma vez, quase todas as ferramentas que eu uso já têm versão oficial para o processador M1, ou algumas delas estão em versão beta, como é o Docker, para quem conhece aí, né? Mas, por exemplo, o VS Code, que é a ferramenta para desenvolver, já tem versão nativa para ARM. O próprio Chrome navegador, que a gente tanto usa, já tem versão nativa para ARM. Então, aquele medo que o pessoal tinha de que fosse demorar a ter softwares e versões para ARM, eu posso dizer que, além deles rodarem muito bem nativamente usando o Rosetta, a maioria já está tendo versão específica para o ARM. Pessoal, num contexto geral, então, para finalizar, eu diria que a Apple acertou muito em ter entrado com esse novo processador deles. Era uma tecnologia que ela cresceu tanto que o pessoal já falava, o iPad 2019 era tão potente quanto o MacBook Pro com processador i7. Então, quando eles lançaram esse iPad, já começou os rumores de que provavelmente viria uma versão do processador. E dito e feito, em final de 2020 a Apple anunciou. Ao meu ver, pelo que eu já usei, eu diria que vale muito a pena o investimento. Ele é um processador muito rápido. Eu consigo editar vídeo no Premiere, abrir o Photoshop ao mesmo tempo para editar algum asset para colocar no vídeo, com o Chrome aberto, olhando o vídeo ou algum tutorial, alguma dica de como fazer alguma edição no Premiere, e cara, não trava, ele não fica lento, ele funciona lisinho. Além disso, o desempenho da bateria é muito bom. Imagina tu ter 15 horas de autonomia de bateria direto. Isso, para mim, é um dos fatores que faz ele ser um dos melhores notebooks do mercado pelo preço. Como eu comentei então, o MacBook Air, já comentei mais cedo no vídeo, o MacBook Air está vindo a $999 lá nos Estados Unidos, e o MacBook Pro com processador M1 está vindo a $1.299. Mas como a única diferença dos dois é a GPU, que no MacBook Air tem 7 núcleos e no MacBook Pro tem 8 núcleos, eu diria que para quem tá pensando em investir, vale muito a pena então começar com o MacBook Air, porque a diferença no final é muito pouca. É isso aí então, pessoal. Gostaram? Mais uma vez então, não deixem de se inscrever no canal se você já não for inscrito. Dá um like nesse videozinho para ajudar. Deixa um comentário. Alguém aí já tem o MacBook Air com o novo processador M1? O que vocês estão achando? É isso aí então, pessoal. Até mais.